Olá, pessoal, sejam bem-vindos à estreia do Blog F1 aqui no YouTube. A gente passou um bom tempo planejando esse canal e a ideia é trazer os bastidores do automobilismo de um jeito bem dinâmico. Para começar com o pé direito, a gente conversou com o Sérgio Silva, que é preparador físico do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Ele contou pra gente como é a preparação física de um piloto de elite e ainda detalhou algumas curiosidades que a gente quase não vê. Aproveita que o canal está começando agora e já deixa o seu like para ajudar a espalhar o vídeo. Quando eu me formei, meu foco na faculdade era mexer com ginástica artística. Tanto é que, a partir do segundo ano, eu me especializei como técnico de ginástica artística e treinei o Arthur Nori. Não sei se vocês conhecem, né? O Arthur Nori é campeão mundial, campeão olímpico. Ele ficou comigo durante 2 anos num centro educativo que tem lá na Lapa, chamado Pelezão. Então, foi o primeiro técnico dele. Dali, coloquei ele lá no Pinheiros, porque não ia seguir mais a carreira devido a alguns desencontros, e ficou assim. Aí eu voltei para o automobilismo para continuar o que eu fazia, que é a formação de pilotos e organização de eventos. Em 2019, quando da pandemia, tem um piloto chamado Alberto Catucci, que ele me chamou para poder preparar ele, que ele tinha o campeonato brasileiro de kart para participar e tinha que precisar perder peso. E o único lugar que podia treinar era aqui na KTF, a antiga KTF, né? Que é do Enzo Bortoleto. Chegando aqui, a gente fez a preparação física e tal, e na saída o Enzo queria saber se eu podia montar um projeto para piloto da Stock Car, que na época que tinha 4 pilotos da Stock Light e 4 pilotos da Stock principal. Eu fiz o projeto e ele propôs o seguinte: você vai fazer isso, mas vai ter que treinar meu irmão também, que era o Gabriel. Ele vai entrar na freca, tal, precisa de preparação física. E a gente começou a fazer esse trabalho juntos, né? Que uma das perguntas que eu fiz para o Gabriel quando comecei aqui é o que ele queria fazer de carreira. Ele falou que ia chegar na Fórmula 1. Eu falei, então vamos chegar juntos. E de 2019 para cá a gente começou essa trajetória e estamos aqui até hoje. Então foi uma coisa meio assim de surpresa, né? Uma coisa que eu nem pensava em trabalhar mesmo, né? Na preparação de piloto, mas para mim ficou muito fácil porque como eu já formava pilotos no automobilismo, eu sempre entendi muito como funciona o piloto dentro de um carro e conhecia muito bem e conheço muito bem as pistas do Brasil e algumas lá fora. Então ficou fácil preparar um treino para o piloto, porque sabia como que era posicionamento, o que ia ser exigido do piloto. E assim foi. Até hoje eu tenho alguns pilotos que eu ainda continuo, além do Gabriel, tem alguns pilotos que inclusive, eu estou com um hoje que está correndo na Fórmula 4 italiana. Então foi um negócio assim, mágico, muito bacana. Eu gosto muito do que eu faço. Você já parou para pensar como uma pista que exige mais frenagens ou tem um clima mais úmido pode mudar completamente o perfil de treino de um piloto? Pois é, o Sérgio Silva contou pra gente como ele estuda cada grande prêmio para preparar o Gabriel. Se você observa na última pista que o Gabriel correu, né, era exigido muito o trabalho do pescoço. Todas as pistas são exigidas, mas lá era muita freada, muita freada, muito deslocamento. Então, exigia muito do aeróbio do piloto. Então, eu observo muito como está a temperatura, o clima no local, a umidade, se é de manhã, é à noite, é mais à tarde. Então, depende muito. Mas, assim, a parte de resistência do piloto, que é a parte mais aeróbia, tem que estar bem preparada. Isso daí é uma coisa que não tem conversa, tá? Quando você fica parado, ele chama isometria. Então, muitas vezes o piloto está em linha reta, então essa posição cansa muito ombros, tríceps, tá? Antebraço, e a força na mão também, no punho, ele tem que ter bastante força para poder segurar o volante, porque muitas vezes você é obrigado a brigar com o motor, com o carro, né? Então, exige muito esse deslocamento rápido e força nas mãos. Então, a gente faz um trabalho completo, tá? E a gente faz um trabalho específico para aquele músculo que vai ser exigido mais na determinada pista. Que as pessoas observam muito quando o piloto roda, sai da pista, mas tem muito a ver com a respiração.
Se o piloto, por incrível que pareça, ele está a 300 por hora. Se ele respirar errado, ele vai frear errado, baixa intensidade, ou vai passar do ponto onde ele acaba rodando. Fala-se muito da concentração. Sim, concentração é muito necessária, mas a parte respiratória, a parte cardiopulmonar tem que estar muito boa. Porque se ele ficar ofegante durante a prova, a possibilidade dele errar é muito grande, porque vai faltar oxigênio no cérebro. É como a gente está estudando, né? Então, eu me lembro muito da minha mãe falava lá atrás, você tem que estudar durante a semana. Na véspera da prova, você não tem que estudar. Você vai cansar, você vai esgotar a sua mente, porque ela precisa ter um refresco. Então, quando a nossa mãe, nossa avó falava lá atrás que a gente tem que dar um refresco, arejar a mente, exatamente para isso, para você pensar melhor, refletir, ter o tempo de resposta melhor, o tempo de aceleração ou desaceleração melhor. Então, tudo isso é muito importante. Então, para isso, tem que ter um piloto bem treinado. A vantagem do Gabriel é que ele fez isso daí muito cedo. Hoje, infelizmente, há uma resistência muito grande no kart, porque a criança, ela entrou no kart, ela tem que ter um trabalho no kart, um trabalho de preparação, já pensando lá no futuro. É o que o Gabriel fez quando ele foi lá para fora, e já era novo, ele começou esse trabalho e não parou até hoje. Por isso que ele tem as condições que ele tem hoje. A grande maioria dos pilotos de ponta hoje, que está lá, Max Verstappen, Hamilton, Leclerc, todos tiveram uma base muito boa de fortalecimento. E agora só está acrescentando mais. A Audi ainda está enfrentando muitos desafios nesse começo de temporada, mas o Sérgio garantiu pra gente que vamos ter muitas surpresas com o Gabriel quando o carro finalmente estiver em 100%. Tem muito problema de fuso horários, sair de uma semana para um país e para outro, o tempo de preparação não é o ideal, tá? Por isso que quando o Gabriel está de férias, aqui no Brasil, quando acabar a última etapa que ele veio para o Brasil, é feito toda uma pré-temporada. Esse trabalho de pré-temporada é muito importante. Uma pessoa que eu tive contato, o Alonso é um cara que faz uma pré-temporada muito forte para aguentar o tranco durante o ano. E uma coisa que eu fiquei sabendo do Alonso, eu não sabia disso, toda vez que ele faz a pré-temporada, no final da temporada, ele perdeu em torno aí de uns 3 a 5 quilos de massa durante o final da temporada, porque não dá. O próprio Gabriel, a gente conversou semana passada, ele conseguiu fazer alguns treinos semana passada, essa semana ele conseguiu treinar ontem, hoje, amanhã já não, porque tem gravações, tem tudo isso, né? Além das viagens para as etapas, tem problema de gravação, compromisso com o patrocinador, então é uma coisa que exige muito. Então, se você não tiver uma preparação lá atrás, quando você começa no kart, ou está numa F4 da vida, uma freca, cara, vai ser muito complicado na Fórmula 1, você vai ter que correr muito atrás. O Gabriel, quando eu vinha para o Brasil, enquanto os amigos lá na F4, na freca, viajavam, passeavam nos finais de ano, ele não, ele ficava treinando. Ele ficava o tempo todo se dedicando a condicionamento físico aqui no Brasil. Então, por isso que está onde está, né? Você tem que dar tempo. Os carros estão se desenvolvendo, assim como toda a categoria, né? Não é só, estou falando da Audi, mas as outras equipes também estão com problema, né? Mas a Audi específico, ela está tentando entregar o melhor carro, mas assim, o Gabriel não está conseguindo entregar tudo que ele sabe, que ele pode, entendeu? Exatamente porque o carro ainda não está 100%. Mas assim que ficar aqui, vai ficar, a gente vai ter muita surpresa aí pela frente. Tem coisas no automobilismo que parecem destino. O Sérgio e o Gabriel têm tanta sintonia que ele até pagou uma promessa de bastidor que está gravada na pele dele. E a tatuagem veio o seguinte, foi uma aposta que eu fiz com ele, lá atrás, ele ainda estava na freca. Eu falei, quando você chegar na Fórmula 1, eu vou fazer uma tatuagem para você. Aí ele venceu a Fórmula 3, aí já começou a me cobrar. Aí quando venceu a Fórmula 2, ele estava lá na Europa, ele me mandou mensagem, já fiz a tatuagem? E quando ele chegou aqui no Brasil, em dezembro, quando ele chegou no Brasil, eu já tinha feito a tatuagem. E terá outra, tá? Eu não sou fã de tatuagem, não sou fã, tá? Mas assim, é um momento muito especial. Cara, você começou lá atrás, cara. Quando a gente comentava sobre chegar à Fórmula 1, muita gente não acreditou.
melhor, não acreditava. Muita gente desconfiava. Poxa, o Gabriel, ele andava em qualquer lugar, a gente andava, ia no shopping, em bares, ninguém nunca não sabia que era o Gabriel. Hoje ele não consegue ir na padaria, não consegue ir em lugar nenhum, tem que ficar trancado, porque todo mundo já conhece o Gabriel. Então, é sobre isso, entendeu? O reconhecimento, mas assim, não foi fácil, foi um esforço muito grande. Você deixar a família aqui no Brasil e para a Europa, a gente não tinha fim de semana, a gente não tinha Natal, a gente não tinha Ano Novo, não tinha Dia das Mães, não tinha nada, não tinha aniversário. Inclusive, a gente fazia aniversário no mesmo dia, né? Dia 14 de outubro, os dois faziam aniversário juntos. Então, assim, é uma coisa muito emocionante, tá? E um diferencial, ninguém fala sobre isso, tá? Eu vou te contar e talvez você vai ser a pessoa que vai comentar em primeira mão. Compara-se muito o Gabriel aos pilotos que venceram a Fórmula 3, Fórmula 2, foram para a Fórmula 1, certo? Mas o Gabriel tem um diferencial. O Gabriel, ele venceu a Fórmula 2 sem pontuar nas duas primeiras etapas. Ninguém fala isso. Ele está sobressaindo dos pilotos que tem na atualidade, que foram campeão da Fórmula 3 e Fórmula 2. O Gabriel ficou as duas primeiras etapas na Fórmula 2 sem pontuar, não tinha um ponto, não tinha nada. O carro dele quebrou nas duas primeiras etapas. Então ele começou a marcar ponto a partir da terceira etapa. Enquanto isso, Rajah já tinha pontuação. Então, esse é o diferencial, e ninguém conta isso. Talvez você vai ser a primeira pessoa que vai comentar sobre isso, porque fazem muito comparativo dele com os outros que já foram campeões, né? Mas não falam isso. Ninguém foi campeão assim. Ele é diferenciado, muito diferenciado. Eu quero treinar o máximo de pilotos que eu puder para chegar na Fórmula 1. Já temos um outro aí já indo, já está na freca, e a gente vai ter bastante surpresa com ele pela frente. Nós também perguntamos para o Sérgio sobre a falta de mulheres no grid da Fórmula 1. Ele explicou que o físico não é desculpa e que o problema é a falta de oportunidades. Confere aí. Eu vou falar da ginástica artística, que eu também trabalhei com meninas, o que a gente se atenta é a questão que você sabe dos hormônios, né? Que é uma coisa que você como mulher sabe que pega bastante, incomoda, tem os ciclos que incomodam, mas a gente sabe disso. Tempo atrás eu trabalhei com a Bruna Tomazelli, a gente conversava muito sobre isso, né? Mas é só isso, porque o tempo de reação que o homem tem, a mulher também tem, questão de aperfeiçoar para ambos, a físico é a mesma coisa. Não vejo diferença assim, não. A única questão é que, assim, que eu acho que ainda é complicado, dar chance. Eu acho que nós tínhamos que ter alguns testes para as meninas já estarem na Fórmula 1. Existem algumas promessas, a gente vê na F1 Academy, tem umas promessas ali. Eu acho que a gente tinha que ter mais meninas como piloto de teste das equipes de Ferrari ou a própria Audi. Eu acho que falta a chance, porque condição tem total. Você vê algumas categorias aí de turismo que as meninas que andam na frente dos caras. Entendeu? Temos a Rafaela andando na F1 Academy, que quando vem para andar junto com os meninos lá no Brasil, dá pau nos caras. Então, o que falta é isso, dar chance. Acho que só precisa disso. Papo sensacional, né? Muito obrigada ao Sérgio Silva pela resenha e a você que assistiu até aqui. Agora deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!